Eu queria começar, é claro, agradecendo por você ter aceito o nosso convite. Wendel, você está aqui conversando sobre esse tema tão legal com a gente, né? Eu sou bastante curiosa, você sabe que eu já te fiz um monte de perguntas, e eu espero que você fique à vontade, nos conte mais sobre o que vocês aí têm feito. Então, eu vou te apresentar brevemente, tá? Para quem ainda não conhece você, um pouquinho do que você contou para a gente. O Wendel Couto é bacharel em Química pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutor em Ciências Química Analítica pela Universidade de São Paulo, realizou estágio de doutorado no exterior, na The University of Kansas. Atualmente é professor associado 1 no Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás e é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e bolsista de produtividade DT1D do CNPq. Então, assim, queria agradecer a você e te dar a palavra para você contar para a gente. O Wendel vai conversar com a gente por 15 minutos, depois a gente vai fazer um intervalo para vocês interagirem, fazerem as perguntas que quiserem, tanto vocês aqui quanto o pessoal do Facebook. Então, fiquem à vontade para colocar as dúvidas e comentários de vocês, e depois a gente tem mais uma segunda etapa de mais 15 minutos. Fica à vontade, então, Wendel, seja muito bem-vindo, e é um prazer ter você aqui com a gente. Bom, boa noite, Juliana. Para mim é um prazer estar aqui compartilhando com todos um pouco do que é a microfluídica, uma área que eu acabei optando para atuar na pós-graduação e venho seguindo agora como profissional. Então, eu preparei uma breve história, até, não sei, até pode auxiliar, na verdade, muitos jovens que eventualmente possam estar em dúvidas sobre o que fazer, né? E é importante tomar uma decisão, e essa decisão, na verdade, quando ela é bem pensada, ela tem boa chance de dar retorno rápido. Tá? Eu posso compartilhar a minha área? Eu vou compartilhar a minha tela. Eu acho que todos já viram. Deixa eu ver se vai dar certo. Então, vou apresentar um pouco sobre plataformas microfluídicas, né, desde o desenvolvimento até as aplicações no ponto de necessidade. Então, meu nome é Wendel, estou aqui em Goiás, atuando na Universidade Federal de Goiás, especificamente no Instituto de Química, há praticamente 10 anos. Eu entrei aqui em 2009. E eu coordeno o laboratório do grupo de microfluídica e eletroforese, que nós criamos ele em 2010 e desde o ano passado a gente está numa sede nova. Também faço parte do INCT, de bioanalítica, contribuindo um pouco com tudo que a gente faz. Bom, eu entrei na graduação em 98 e a previsão era de terminar em 2001. Só que com a greve, que afetou, na verdade, todas as universidades estaduais no estado do Paraná, nós tivemos uma parada muito grande, em torno de 6 meses. E isso acabou afetando os planos iniciais de atuar na pós-graduação. Então, a minha intenção era fazer pós-graduação na Unicamp, havia sido aprovado, só que com a greve eu não tinha ainda os créditos, não tinha diploma, não conseguia fazer matrícula. E aí eu tive que esperar um novo processo, esperar acabar a greve para concluir e entrar de novo. E aí tem uma pessoa, na verdade, que foi fundamental, acho que em toda a minha formação, que foi o professor Emanuel Carrilho, do Instituto de Química de São Carlos, da USP, no qual ele me apresentou uma proposta, logo após a minha aprovação no processo seletivo, que era trabalhar sobre miniaturização. E eu lembro, até hoje, que quando ele me falou sobre a miniaturização, eu não tinha a menor ideia do que era, né? E naquela época o Brasil ainda estava iniciando, tinha um grupo em São Paulo que estava começando a trabalhar, mas não sabia o que era, comecei a pesquisar e vi que era algo muito promissor. E aí eu aceitei o desafio. E naquela época eu não sabia que estava prestes a entrar numa área chamada microfluídica, né? Então a miniaturização, ela chegou na química analítica. E tudo que eu tenho construído ao longo desses 10 anos, eu devo integralmente a todas as orientações do professor Emanuel Carrilho, que eu sei que também que ele já participou desse canal, mostrando um pouco sobre a sua linha de pesquisa. Então, quando a gente fala em miniaturização, se a gente olhar para a área da informática, e a gente resgatar em 1940, 1960,
nós começamos a ter uma revolução em termos de equipamentos, vamos dizer assim. Então, o primeiro computador, a gente pode falar que é micro, né? Em 1946 ele pesava 30 toneladas. E o primeiro HD só foi desenvolvido 10 anos depois, e pesava 1 tonelada. Então, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente vê o quanto de transformação que aconteceu ao longo desses anos. Dentro da área da química, a especial, a química analítica, a miniaturização chegou. E uma das primeiras tentativas, né, o pontapé inicial, aconteceu no final da década de 1970, que foi com a criação, uma tentativa de criar um dispositivo analítico para as separações numa placa de silício, então, uma placa circular, onde foi construído todo um procedimento, uma espécie de uma ranhura, e dentro dessa ranhura a solução vai percorrer um caminho. Essa foi a primeira tentativa, no final da década de 1980. E hoje, nós temos já uma bela história contada, bem compreendida, sobre o que é microfluídica. Então, a microfluídica, na verdade, ela pode ser definida como um manuseio ou um transporte de uma solução, que é chamada de fluido, em canais, que são pequenas cavidades, que são fabricadas com dimensões da ordem de dezenas de micrômetros. É como se fosse uma ranhura por onde vai passar uma solução. Aqui tem uma imagem, né? Então, é possível observar uma imagem com toda colorida. Várias conexões aqui com mangueiras de silicone, onde soluções, aqui são corantes com diferentes tonalidades. Essas soluções elas são colocadas no substrato e elas passam por microcanais sem ocorrer uma mistura. Então, é possível ver todo o caminho dessas soluções percorrendo um substrato. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente pode chamar genericamente de microchips, microdispositivos, ou então de lab on a chip, vou explicar um pouco mais adiante, ou simplesmente microTARS, que é uma definição do inglês, que é a ideia de criar um microsistema de análise total. Hoje a microfluídica está presente em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, a gente consegue criar dispositivos para a área de diagnósticos clínicos, a gente consegue criar sensores e biosensores, a gente consegue criar sensores eletroquímicos para obter uma resposta elétrica, a gente consegue fazer separações, a gente consegue trabalhar com sistemas em fluxo, preparo de amostras de maneira geral, entre muitas outras aplicações. Bom, como é que a gente constrói esses dispositivos, né? Eu tenho um exemplo aqui que eu vou tentar mostrar na tela. É uma placa de vidro, e nessa placa de vidro é possível ver dois sensores metálicos, e de um outro lado é possível, não sei se a imagem vai dar, mas vou mostrar mais adiante, é possível observar que tem um caminho percorrendo essa placa de vidro. A fabricação dos dispositivos no vidro, ela ocorre por um processo que a gente chama de fotolitografia, ou simplesmente processo fotolitográfico. Então, basicamente, a gente pega a superfície do vidro, a gente recobre com uma camada metálica, normalmente é o cromo, a gente coloca uma resina, essa resina é uma resina sensível à radiação ultravioleta, e a gente utiliza uma máscara. Essa máscara vai conter o desenho que a gente deseja, né? Quando a gente liga a lâmpada ela emite radiação sobre a máscara, e naquelas áreas transparentes, a radiação penetra a máscara e atinge a resina. Onde atinge a resina, você cria uma cavidade, ela se torna solúvel, e você tem acesso aqui à superfície metálica. Quando a gente atinge a superfície metálica, a gente consegue corroer ela e atinge a superfície do vidro. Atingindo a superfície do vidro, a gente pode atacar o vidro agora, quimicamente, e aí nós conseguimos transferir o desenho da máscara para o vidro. Além dessa etapa, ainda tem mais uma, que é uma etapa de vedação, para a gente fechar esses canais. Então, todo esse processo é um processo demorado. Ele leva em torno de 24 horas para você ter um dispositivo pronto. E o vidro é um problema do ponto de vista de fragilidade. Caiu no chão, quebrou, né? Então, a gente tem que tomar bastante atenção com esse cuidado. Então, o nosso grupo de pesquisa, que foi criado em 2010, a gente vem trabalhando com substratos ou plataformas que apresentam, na verdade, propriedades bem conhecidas, como o vidro, e o vidro também apresenta um alto custo, né? Mas a gente trabalha também com materiais intermediários, como os materiais poliméricos, e alguns outros materiais com custo quase zero, como o papel e o toner.
Então, dentro do nosso grupo, a gente tem basicamente 4 linhas subdivididas, né? Uma parte de eletroforese nos chips, uma parte de microfabricação, uma parte de impressão 3D, que eu vou mostrar alguns exemplos, e uma outra parte também que envolve a questão do uso do papel para aplicações microfluídicas. Então, vou tentar falar um pouco rapidamente de cada uma delas. Então, quando a gente fala em eletroforese nos chips, a gente utiliza uma geometria no formato similar a uma cruz, e com a aplicação de um potencial, a gente consegue definir um volume de amostra que vai ser o nosso volume de amostra a ser analisado. Então, a gente consegue definir um plug de amostra e os analitos de interesse, os compostos de interesse, eles vão se separar de acordo com as velocidades, que dependem das suas propriedades, na verdade, como o tamanho desses compostos. Né? Então, aqui tem um desenho, uma foto de um dispositivo comercial, uma plataforma que a gente utiliza só para encaixar o dispositivo e aqui um sensor que a gente coloca. Só para mostrar algumas aplicações que a gente vem trabalhando, aqui em cima tem uma aplicação, na verdade, mostrando a separação de 10 compostos, são compostos de interesse da área do petróleo, onde esses compostos são aminas quaternárias, são utilizadas como revestimento dos dutos petrolíferos contra a corrosão. Aqui também é uma aplicação muito interessante, dá para observar aqui a separação de cloreto e fluoreto, um intervalo aqui inferior a 1 minuto, e essa separação foi utilizada como um padrão de reconhecimento de whiskies falsos. Então, nós fizemos uma aplicação na área forense bem interessante. Aqui em cima, a separação de açúcares, a gente pode utilizar para monitorar diferentes compostos, e aqui também a separação de algumas drogas, para analisar a questão da composição de cocaína, por exemplo. Bom, tem muitas outras, né, mas eu optei para mostrar só mais alguns detalhes. Com relação à parte de impressão 3D, todo mundo tem visto aí o que vem acontecendo com a impressão 3D, uma verdadeira revolução em diferentes áreas do conhecimento. Nos últimos 2 dias, foi publicado na mídia, por exemplo, a fabricação de um coração na impressora 3D, e a impressão 3D também vem sendo usada na microfluídica. Então, basicamente, a gente consegue projetar um desenho desenhado num software gráfico, usando uma impressora, onde um filamento polimérico ele passa por um processo de fusão, replicando a imagem numa área de trabalho. E a gente tem mostrado o uso desses dispositivos para trabalhar em conjunto com a espectrometria de massas, também criando aqui um dispositivo para trabalhar com sensores eletroquímicos, microfluídica usando gotas geradas, outras peças de laboratório muito interessantes, como aqui uma célula eletroquímica, e também um dispositivo que a gente está chamando de dispositivo vestível, que a gente coloca no protetor bucal, e simplesmente esse protetor bucal, quando colocado na boca, a gente consegue monitorar os níveis de glicose sem equipamento algum. Com relação à parte da microfluídica em papel, a gente vem criando, na verdade, uma série de dispositivos que eles podem ser utilizados no ponto de necessidade. E no ponto de necessidade, na verdade, a gente não tem como levar um equipamento, não tem como depender de uma análise externa. A ideia é que você tenha protótipos aptos a fornecer uma resposta rápida. Então, o nosso grupo de pesquisa vem trabalhando basicamente em 2 linhas. Na área bioanalítica, então nós temos alguns sensores para monitorar os níveis de glicose na lágrima, por exemplo, um dispositivo para fazer 8 ensaios simultâneos na urina. Eu tenho aqui um exemplo, né, os alunos acabaram de me mostrar. Essa aqui são 6 dispositivos, e esses dispositivos fabricados em papel, na verdade, a gente prepara o dispositivo, prepara essas áreas circulares externas com marcadores específicos, e quando a amostra é colocada no centro, ela migra por capilaridade, e ao migrar por capilaridade, ela vai interagir com o que está imobilizado nas extremidades, promovendo uma mudança de cor, e você consegue fazer monitoramento imediato. Em 5 minutos você tem uma resposta. Aqui é o protetor bucal, que eu já mencionei. Então, esse protetor bucal tem uma peça impressa na impressão 3D, dá para ver aqui uma imagem, e nessa área, no formato de Y, a gente coloca um dispositivo de papel, simplesmente impregnado dentro da peça 3D,
e ao entrar em contato com o protetor bucal, a ponta do papel fica para fora, simplesmente para absorver a saliva e permitir o transporte da solução. A gente consegue monitorar os níveis de glicose. Na área forense, a gente tem algumas aplicações interessantes. Então, a gente tem uma aplicação na área para estimar o intervalo de pós-mortem, usando o humor vítreo. Na área também para medir a adulteração de whiskies, usando o açúcar. E alguns sensores eletroquímicos que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Então, com relação à lágrima, é muito interessante porque no papel a gente consegue colocar um sensor, a gente consegue criar uma superfície aqui que é sensível aos níveis de glicose, por exemplo, usando quitosana, coloca um enzima e um indicador. Quando a lágrima é colocada diretamente no centro, ela vai espalhar, vai interagir com o que está na extremidade e vai mudar de cor. O aparecimento dessa coloração, a gente consegue monitorar em relação à concentração e estimar se a glicose está alta ou se está baixa. Então, observe que a gente não precisa de equipamento algum. A gente pode usar, inclusive, uma câmera de celular. Com relação ao whisky, tenho aprendido muito sobre o whisky, né? Então, o whisky ele é adulterado de diferentes formas. Ele pode ser diluído com água, com vodka, com cachaça, ou também preparado de modo a imitar o teor alcoólico, e quando ele é diluído, a cor desaparece. Então, o uso do caramelo, por exemplo, que nada mais é do que sacarose, tem como objetivo imitar a cor do whisky original. Então, nós fizemos uma proposta de um aluno que fez estágio na Universidade do Colorado, onde a sacarose ela foi hidrolisada, gerando aqui glicose e frutose, e a presença da glicose, a presença da glicose, na verdade, nós conseguimos monitorar ela usando uma reação colorimétrica. Então, aqui é só um quadro onde mostra uma abordagem de uma adulteração amadora, o whisky original, e aqui, na verdade, uma falsificação um pouco mais sofisticada que a gente usou, uma ferramenta matemática para extrair a informação. Observe que tudo isso aqui é muito simples e não precisa de muita instrumentação. Com relação ao humor vítreo, como eu mencionei rapidamente, o humor vítreo ele acaba sendo um fluido onde ocorre uma concentração de metais. E essa concentração de metais, especialmente o ferro, ela é proporcional ao tempo o intervalo de pós-mortem. Então, quanto maior o intervalo de pós-mortem, maior a concentração, no caso do ferro. Nós adaptamos dois dispositivos para promover uma reação e a intensidade da cor gerada foi utilizada como padrão de reconhecimento. Então, a amostra é colocada num ponto, ela migra por capilaridade, interage com o reagente para ferro e muda de cor. Aqui é só um controle para mostrar que não tem interferência. É um trabalho de um aluno de doutorado. Aquele sensor que eu mostrei com a trilha metálica, que é esse aqui com ouro, nós fizemos uma adaptação e nós pegamos uma folha de papel sulfite, desenhamos o mesmo sensor com lápis e colocamos um dispositivo com o microcanal em cima. E ele funcionou perfeitamente. Então a gente trabalhou aqui com a amostra de lágrima também, monitorando alguns cátions, e esse trabalho acabou aparecendo na capa de um dos principais periódicos da área da eletroforese, né, a eletrofluides. Esse mesmo tipo de sensor, a gente vem criando protótipos descartáveis, protótipos que são, na verdade, de uso simples, também da mesma forma pintando eles, e eles foram utilizados para a gente monitorar, na verdade, identificar a presença do Boa Noite Cinderela. Então, Boa Noite Cinderela é muito utilizado nas bebidas alcoólicas, para infinitas finalidades, vamos dizer assim, conhecida também como droga de abuso, droga de estupro, desculpa. Nós monitoramos, na verdade, o maleato de midazolam, que é um dos principais compostos, e nós tivemos sucesso aqui para conseguir detectar uma gota desse composto em 1 litro de solução. Ou seja, em uma dose é possível identificar se tem ou não o Boa Noite Cinderela de forma bastante ágil, né? Então, esses, na verdade, são alguns exemplos que eu separei para mostrar para todos. Aqui é só uma parte do grupo, alguns que já formaram, alguns outros, a maioria que ainda está no grupo. Então, tudo que eu mostrei para vocês é fruto do trabalho dessa equipe que não mede esforços para conseguir os seus objetivos.
E aqui está só a propaganda do grupo. Quem tiver interesse, a gente está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Então, era isso, Juliana, que eu separei para mostrar para todos, né? E espero que tenham tido pelo menos uma ideia, uma noção básica do que é a microfluídica e onde ela pode ser utilizada. Nossa, tem um monte de pergunta. Ótimo. Não sei, eu estou esperando o pessoal esquentar nas perguntas, mas vou te dar só um recado aqui. A Alessandra Maffei está te parabenizando pelos trabalhos, a você e os seus colaboradores lá no Facebook. Obrigado, um abraço para a Alessandra. Se você puder minimizar, assim, tirar a tua tela só para a gente se ver, você mostrou um dispositivo durante o webinário, que a Karina me falou. Você poderia mostrar ele novamente? Porque quando você está pequenininho, a gente não consegue ver, e aí você explica ele para a gente. Qual deles? O de vidro. O de vidro. Esse daqui. Isso. Aí você pode explicar aí, mostrando ele o que você falou para a gente lá? Você pode explicar de novo para que ele é? Deixa eu ver o melhor ângulo aqui. Então, aqui, acho que dá para ver, tem duas placas. Tem uma placa que é mais larga, onde dá para ver dois sensores, duas trilhas metálicas. Nesse caso aqui é de ouro. Essas duas trilhas metálicas são dois eletrodos que funcionam como um sensor de condutividade. E na parte de cima, deixa eu deixar no ângulo que fica mais fácil para ver, tem uma outra placa, menor, onde é possível ver alguns furos e é possível ver uma linha. Essa linha é por onde passa, na verdade, uma solução. Esse é o microcanal, onde a gente passa, na verdade, o fluido. Esse fluido ele é manuseado aqui com a aplicação de um campo elétrico. Então, a gente consegue fazer, na verdade, o que a gente chama de gerar eletroosmose, e a separação acontece de acordo com as velocidades dos analitos que vão estar presentes, ou dos compostos que vão estar presentes nessa amostra de interesse. Então, o que a gente vai ver aí, então? Assim, quando você coloca a sua uma amostra, dá um exemplo de uma amostra qualquer. Por exemplo, uma amostra de água. Ok. Para ver se a água está contaminada. Perfeito. Então, eu consigo colocar num ponto específico, eu aplico um potencial, a gente vai formar um plug de amostra, aquele plug azul que eu mostrei, e aí essa amostra, ela vai caminhar na direção do sensor. Certo. Quando ela caminha na direção do sensor, tudo que tiver presente na água, sódio, potássio, magnésio, amônio, se tiver, elas vão migrar com uma velocidade diferenciada. Então, aquele que migrar mais rápido chega no sensor mais rápido. E a gente consegue monitorar esse sinal na forma parecido com um eletrocardiograma, que a gente consegue ver os sinais aparecendo. Perfeito. Então, quando você pode trocar essas folhinhas aí que você chamou o de ouro, que hoje é de ouro nessa placa, você pode trocar por que tipo de material? A gente pode trocar por, na verdade, qualquer material condutor. Alumínio, cobre, platina, são materiais caros. E a gente pode utilizar também uma trilha feita com lápis, depositando uma trilha de grafite, que vai funcionar como um sensor mesmo de condutividade. Qual é a diferença? É a sensibilidade? Qual é o maior diferencial desses condutores que você chama mais caros, né? Com o grafite, por exemplo? Aqui tem uma particularidade que, na verdade, não entrei em detalhes. Esse tipo de sensor, ele funciona no modo sem contato. Então, ele é isolado fisicamente do contato com a solução. É como se você fosse medir a temperatura da água, colocando o termômetro do lado de fora. Então, a gente utiliza, como os eletrodos são colocados fora sem contato, né? A gente aplica um sinal de alta frequência, na ordem de alguns kHz ou até megahertz, e aí a gente monitora o sinal elétrico no eletrodo receptor, que ele passa por um processo de amplificação, retificação, e aí vai para uma interface. A Karina está perguntando aqui se esse sensor capta, ok? O sensor é ligado a um captador específico, se sim, qual? E se tem um programa específico para reverter esse sinal, né? Captado para gráfico que você mostrou, por exemplo. Isso. A gente faz toda a parte da conversão do sinal, da retificação do sinal, toda a parte eletrônica, e a gente coloca numa interface que ela converte o sinal analógico em sinal digital. Então, a gente utiliza, por exemplo, o LabVIEW,
o LabVIEW já vem com alguns módulos prontos que a gente consegue colocar isso em tempo real na tela de um computador. Entendeu, Karina? Eu vou passar para a próxima pergunta do Vasco Corte Real. Vasco, depois você conta para a gente de onde você é, tá bem? Está perguntando para você se você já fez algum dispositivo de microfluídica com impressão 3D. Eu acho que você mostrou alguns ou vai mostrar? Eu mostrei alguns. Uhum. Ele falou que já tentou, mas ele disse que não há impressoras com precisão necessária. Então, você pode mostrar os de novo, porque fica pequenininho. Posso sim. Na verdade, assim, tem que ver qual que é a dúvida, em qual dimensão que ele quer chegar. Tá. Então, de uma maneira geral, nós temos impressoras desde R$2.000 até $200.000. Uhum. As que nós temos no laboratório são todas as mais econômicas, vamos dizer assim. Nós temos duas impressoras, uma de R$10.000 e uma de 2.500, que as duas funcionam no modo com a tecnologia FDM, onde a gente tem a fabricação por automontagem. Com essas duas impressoras, a gente consegue fazer canais da ordem de 300 a 500 micrômetros com boa reprodutibilidade e bom controle. Canais menores, com dimensões menores, é um pouco mais complicado. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Então, essa é a nossa segurança. A gente trabalha numa faixa intermediária. Então, canais menores, realmente, a gente não vai conseguir. Aqui eu tenho um dispositivo, na verdade, ele como se fosse um molde, onde esse formato em T, deixa eu virar assim, fica mais fácil. Esse formato em T, ele está em alto relevo. É para funcionar como um template para a gente replicar em materiais alternativos ou materiais poliméricos, que a gente consegue colocar o monômero em cima e a gente replica essa imagem no monômero depois da polimerização. Mas a gente consegue reproduzir isso em baixo relevo também. Então, é só um modo diferente de ver. Aqui eu tenho um outro dispositivo, acho que dá para ver nesse ângulo, onde está tudo em baixo relevo, e são canais que são feitos um de frente com o outro. A gente estava tentando criar aqui uma fissura para tentar gerar uma ponte, gerar um eletrodo numa ponte aqui, mas a gente ainda não teve sucesso com isso. Então, esses canais maiores, eles são largos, em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro, mas na interface entre um e outro, a gente estava tentando criar algo um pouco mais fino. Então, esse é o desafio do momento. E nós temos algumas publicações já, nós temos umas 3, 4 publicações com microfluídica usando impressora 3D, mas sempre com canais ainda na ordem de 500 micrômetros. Então, eu não sei quais são as dimensões que ele precisa, ou qual é a precisão. Se você puder contar para a gente um pouco mais da sua experiência, do que você teve dificuldade, Vasco, de repente a gente, né, Wendel, pode ver o que pode ter acontecido ou ter alguma sugestão. Se você quiser explicar um pouco mais, seria legal. A Elza está perguntando. Elza, depois você conta para a gente de onde você é, tá? Ela está perguntando se vocês têm sala limpa para fazer fotolitografia. Aí você aproveita e explica o que é fotolitografia para quem não sabe. Até peço desculpas porque eu falei do termo e não expliquei o que é. Então, a fotolitografia, se a gente pegar uma tradução do grego, é uma grafia escrita, lito é pedra e foto é luz. Então, você vai escrever na pedra com auxílio da luz. Então, no nosso caso, a gente vai escrever na superfície de vidro com auxílio da radiação ultravioleta, no caso. Nós não temos sala limpa, então é até por isso que a gente não trabalha muito com a questão da fotolitografia convencional. O que a gente tem são ambientes normais, onde a gente consegue trabalhar minimamente aí, no ambiente controlado, com algo em macro escala. Até mesmo porque a fotolitografia, se a gente for criar um ambiente adequado para isso, a gente precisa ter uma sala limpa e infraestrutura de alto custo, que com certeza vai chegar aí fácil em $1 milhão, e hoje não está fácil para conseguir um montante de recursos como esse. Mas para quem precisa, eu sei que tem muita gente participando, nós temos alguns centros nacionais que alguns centros eles são abertos à comunidade. Então, no CNPEM, por exemplo, tem um dos principais laboratórios de microfabricação no Brasil,
e qualquer pessoa consegue cadastrar um projeto de pesquisa para ter acesso a essa infraestrutura. Então, é aberto, é gratuito, e aí é só questão de agendamento, né? O IPT, em São Paulo, na USP também, eu sei que tem um laboratório, não sei se ele já está aberto para a comunidade, mas é um centro que tem infraestrutura de primeira qualidade. Desculpa, estava muda. Tá, eu não sei se respondeu aí quem perguntou. A Elza, na verdade, ela me contou aqui de onde que ela é. Ela é da UFSCar, em São Carlos, e eu acho que é IFSC, Instituto Federal de São Carlos, pode ser? Físico de? Instituto de Física de São Carlos. Instituto de Física de São Carlos. Seja bem-vinda, Elza. Obrigada. Respondido, Elza? Tudo ok? Então, vou passar para a próxima e você me conta, tá? A gente tem uma outra pergunta aqui do Enildo. O Enildo é um estudante daqui do CEDERJ, Biologia. Ele está perguntando se pode ser feita uma análise química da amostra de água de forma mais ágil e no local, né? Ele está dizendo, né? Então, como, por exemplo, o nível de contaminação em um rio que sofreu derrame contaminante. Se isso é possível naquela... É possível, sim. Excelente pergunta. Inclusive, a gente tem algumas aplicações nossas caminhando nesse sentido, e é possível levar esses dispositivos para testes rápidos e ver o nível de contaminante, sim. Em todos os casos, a gente precisa apenas certificar e ter uma segurança que você não vai ter interferente de um composto em outro, né? A gente precisa trabalhar na especificidade do que a gente vem buscando. Então, nesse caso, é possível sim, é uma das grandes aplicações da microfluídica, que é levar diretamente lá para o ponto de necessidade. Perfeito. Tem uma pergunta lá no Facebook, já volto para as perguntas aqui, do Orlando Sevilhano. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá, perfeito. Do Orlando Sevilhano, da USP, Instituto de Medicina Tropical. Ele está perguntando, está parabenizando você e perguntando se é possível aplicar microfluídica no diagnóstico de soros, que geralmente precisa de antígenos imobilizados para deletar anticorpos. Como seria, né? Detectar, eu acho. Como seria essa aplicação, se for possível, nessa questão de diagnóstico, soro? Excelente pergunta. Eu até não mostrei, até porque eu precisar dar um pouco mais de detalhes, mas nós temos algumas aplicações envolvendo diagnóstico de doenças tropicais, especificamente a dengue, e a gente pode utilizar regiões específicas para fazer imobilização e usar a microfluídica para fazer o transporte da solução e reconhecer, por exemplo, IgG, IgM, naturalmente nas amostras de soro. Nós fizemos isso em spot testes já, inclusive a gente trabalhou tanto na superfície, quanto no desenvolvimento de um algoritmo para fazer até 96 análises simultâneas. E agora a gente vem trabalhando para avançar em Zika e chikungunya e confrontar com a dengue e tentar ter especificidade para os três. Então, é possível sim, e envolve primordialmente três aspectos básicos. Trabalhar a superfície para garantir a imobilização segura, trabalhar com a microfluídica para garantir que a solução vai chegar naquele ponto, e o terceiro é para ter uma amostra direta. Então, além de trabalhar com soro, a gente quer trabalhar direto espetando o dedo e coletar o sangue, para você coloca a amostra e tem a resposta, né? Então, todo esse procedimento a gente precisa separar as células vermelhas e deixar que o soro seja trabalhando aí, seja migrado para a solução, para dentro dos canais, né? O Vasco está dizendo aqui que ele é engenheiro eletrônico trabalhando com biologia molecular e o interesse dele são biosensores, né? Ele está perguntando se ele pode entrar em contato com você por e-mail para vocês continuarem a conversa. Será um maior prazer ajudar. Inclusive, a gente está tentando usar a mesma nessa escala lá, que não é tão micro, né? 500 micrômetros. Está tentando criar alguma ferramenta para gerar um biosensor diretamente no interior do canal. Então, a gente está usando uma ferramenta para tentar gerar isso. Por enquanto, a gente não teve muito sucesso, mas está caminhando nessa direção. Então, Vasco, engenheiros eletrônicos, acho que são sempre bem-vindos aí, não? Todos são bem-vindos, mas engenheiro eletrônico em microfluídica é bem importante, não é?
é super multidisciplinar. Então, no nosso grupo, eu esqueci de comentar, mas a gente tem alunos da química, da farmácia, eu tenho um pós-doc que ele tem formação em engenharia elétrica, tenho também alunos da biomedicina e da biotecnologia. É bem interdisciplinar. Esses temas que são multitransdisciplinares, a gente sempre gosta bastante. É bem legal, porque é muito conhecimento integrado nessa plaquinha, né? Sim, sem dúvida alguma. E a união faz a força, né? Então, eu, por exemplo, não sabia muito da área biológica e hoje a gente conseguiu adquirir alguns conhecimentos nessa fronteira, graças a esse interfaceamento que a gente tem com pessoas com outra formação, que parece que é bem distante da química, mas ao mesmo tempo é muito, muito ligada, né? Tem umas outras perguntas aqui, mas eu vou aproveitar da Elza, que ainda está falando sobre a questão dos anticorpos, né? Que foi a última questão que você respondeu. A Elza está perguntando como imobilizam os anticorpos ou biomoléculas em papel. Assim, como o papel resiste, né? Como colocam os grupos COOH, meu Deus, químicos, por favor, traduzam. Estou brincando, eu até sei, mas se você quiser dizer, agradeço. E ativam para imobilizar no papel. Como é que funciona essa imobilização no papel? Excelente pergunta da Elza, e na verdade a gente vem trabalhando muito desde 2014, usando o papel para essa finalidade. Então nós já trabalhamos com várias possibilidades. Então o papel é uma estrutura porosa e ela na sua composição tem alguns grupos OH, são algumas hidroxilas. Então nós já convertemos essas hidroxilas em carbonilas. A gente já trabalhou com a oxidação para levar a formação de grupos aldeídos. Nós não conseguimos criar grupos carboxílicos numa primeira tentativa. E depois nós fizemos uma ativação. Então, nós oxidamos com o uso do pirodato. E depois nós fizemos uma ativação para levar a formação de uma amida. Nós também já trabalhamos com vários nanomateriais. Nós já trabalhamos com nanopartículas magnéticas, já trabalhamos com nanopartículas de sílica, já trabalhamos com nanotubos de carbono, já trabalhamos com grafeno. Nós já trabalhamos também com o uso de um biofilme, que eu vi que alguém perguntou alguma coisa sobre a quitosana. E a quitosana, na verdade, foi utilizada para revestir o papel e funcionar como um suporte para absorver, na verdade, as enzimas que a gente coloca na superfície. Como ele já é muito utilizado na construção de biosensores, e todos eles nós tivemos um ganho de sensibilidade incrível, não só em sensibilidade, mas também em especificidade, né? Um pouco mais de segurança na imobilização, e funcionaram perfeitamente para detectar, por exemplo, glicose, colesterol, triglicérides, lactato, glutamato. Nós fizemos várias aplicações já usando essas estratégias. Tem algumas outras ainda que estão em fase de testes, usando uma mistura, mas usando o grafeno, na verdade, é fantástico. Eu queria pedir paciência para todo mundo que está perguntando. A gente vai fazer todas as assim, a gente vai passar para ele todas as perguntas que vocês estão fazendo. Eu só estou tentando colocar numa ordem de assunto aqui. Então, se vocês perguntaram um pouco antes e ainda não foram contemplados com a resposta, já a gente chega aí, tá? Então, eu vou continuar nessa questão que você estava ainda do papel. A Camila está perguntando se na imobilização do anticorpo no papel, como seria a etapa de lavagem? Um ponto muito importante esse daí. Se não tiver imobilizado, lavou, vai embora. Né? Então, é um ponto realmente assim, super, super fundamental. Até que tem alguns papéis especiais que eles, na verdade, você tem uma área superficial um pouco maior, ou você tem alguns grupamentos químicos ali que favorecem o acoplamento covalente, que aí você garante que realmente está imobilizado. Mas a etapa de lavagem realmente é um ponto assim que às vezes você gasta um dia de trabalho, do planejamento, e a hora que não está imobilizado, vai embora assim. Então depende, passa necessariamente pela escolha do papel, escolha do substrato, e como já foi mostrado em alguns trabalhos, principalmente do grupo do Whitesides, às vezes o uso da nitrocelulose
na superfície do papel com a nitrocelulose, na verdade você acaba garantindo uma melhor imobilização. Então depende da melhor compreensão e entendimento de todo o processo químico envolvido. Então, em relação a papel e toda essa questão ainda, a Elza perguntou como são elaborados os sensores baseados em papel, se tem algum especial, e o Vasco perguntou quanto ao depósito de quitosana no papel, se você usou a técnica de eletrospinning. Bom, vou falar quitosana que é mais simples primeiro. Na verdade, nós não usamos eletrospinning no papel. Nós simplesmente adicionamos uma solução e esperamos secar e o papel ficou com pouca quitosana ali na superfície. Nós utilizamos volume em consideração para garantir também que não ficasse tão hidrofóbico, impedindo o transporte da solução. Então, a eletrospinning é uma técnica que a gente está tentando fazer agora para tentar criar umas pontes entre duas superfícies condutoras e gerar um caminho ali condutor, eventualmente modificado com algum composto de interesse. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação aos eletrodos, aos sensores, né, a dúvida é como que são feitas as trilhas? Eu não sei exatamente se são as trilhas. São as trilhas? Que aí ela pode nos explicar melhor, né? Ela está falando da elaboração do sensor, né? Se tem um papel especial. Você está chamando de sensor as trilhas, Elza? Só para a gente esclarecer. Isso, exatamente. As trilhas. Excelente pergunta, porque eu tenho uns 2 ou 3 alunos que trabalharam fortemente nos últimos 2 anos, e alguns ainda continuam trabalhando. As trilhas, na verdade, elas são fabricadas pelo contato do papel com o lápis. Então, o depósito ali daquela trilha de grafite, ela depende basicamente do atrito do papel, do lápis, né, com o papel. Então, existem sim papéis ideais e também lápis ideal. Acho que o último trabalho que a gente publicou na eletroanálise, a gente conseguiu mostrar, na verdade, uma verdadeira otimização, e tudo depende do que você quer. Então, por exemplo, o papel sulfite, de longe, é um dos mais baratos que a gente tem. Se for para criar um sensor de condutividade, só para colocar em contato com um chip, né, de eletroforese, ele serve e é o mais indicado. Então, ele funciona perfeitamente. Com relação ao lápis, a gente tem que trabalhar em relação à dureza, porque a gente tem que garantir que ocorra um depósito uniforme dessa camada de grafite na superfície do papel. Então, tem que encontrar um melhor equilíbrio entre a marca e o tipo de papel e lápis. Então, a pergunta é muito importante, e é isso que vai garantir reprodutibilidade e confiabilidade no que a gente vai fazer dali adiante. A Camila é do Senai de Curitiba, ela é da parte de inovação em eletroquímica, e a pergunta dela é em relação ao sensor de condutividade, tá? Se nessas medidas são simultâneas desse sensor. Pelo que eu entendi, eu não entendi muito bem a pergunta, ela explicou que era isso, e ela quer entender sobre a questão da diferença e da condutividade, como é que funciona essa parte. É isso mesmo? Depois você me corrige se eu estiver errada, tá, Camila? Deixa eu ver se eu entendi. O sensor de condutividade, na verdade, o que a gente acaba utilizando é como se fosse um detector na extremidade de um canal. Então, tudo que vai passar pelo canal, ele vai atingir a área do sensor e você vai ter uma mudança no sinal medido. Então, tudo que tiver nessa solução, se a gente conseguir separar, vai passar pelo sensor e você vai ter uma análise onde você vai ter a identificação de tudo que passa por ele, né? Então, acaba sendo simultâneo, sim. Eu acho que a pergunta, na verdade, vem nesse sentido. E aí é muito interessante porque o que a gente precisa trabalhar, basicamente, é com a interpretação. Então, a gente precisa ter uma noção prévia do que é que a gente está analisando para conseguir reconhecer com padrões de grau analítico o que está migrando, até mesmo para fazer uma análise quantitativa e você ter uma resposta em função da consideração depois.
Perfeito. A gente tem aqui uma pergunta da Ana Maria do Santo, ela é docente da Unifesp, Instituto de Ciência e Tecnologia. A área de trabalho dela é crescimento de cristais. Ela está dizendo que começou com fluoreto volumétrico para laser, depois microfibra, tanto para aplicação ótica como piezoelétricos, e ela está interessada em obter nanocristal. Então, naturalmente, diminuindo o tamanho, né? Está perguntando se você tem trabalhado com nanocristal óxido, e ela também está dizendo que pensa numa colaboração com nanocristal de fármaco, se você tem uma linha de pesquisa nessa área. A pergunta é muito, na verdade, é muito boa, porque é numa fronteira onde a microfluídica pode realmente contribuir para essa finalidade. Eu não trabalho, porém, tem uma aluna aqui de um grupo que trabalha com engenharia de cristais, que eles estão tentando, ainda não é com microfluídica, mas a gente está tentando criar na superfície, numa superfície que eventualmente possa ser utilizada para a construção de uma plataforma microfluídica, para tentar criar cristais ordenados, com dimensões na ordem de nano. Parece que a coisa está começando a caminhar bem agora. Então, mas a gente não tem nada de concreto ainda, a gente só tem uma luz no fundo do túnel que tudo caminha, que tudo indica que deve funcionar. Então, Ana, depois entra em contato, assim como o Vasco, entra em contato com o Endel, de repente vocês podem conversar, né, ou sem indicar essa estudante, né? Ela está dizendo que o problema da plataforma é desafiador, ela está dizendo. É o futuro para a engenharia de crescimento de cristais, ela diz. Então, sua área é cristais, é isso, Ana? Então, a gente tem uma questão agora do Ed. Duas questões dele, eu vou para a última primeiro. Microfluídica com materiais de baixo custo, como papel, tem um potencial enorme de uso na educação. Se você tem algum programa de extensão envolvendo microfluídica e educação. Adorei essa pergunta. Eu não mostrei, né, mas a gente tem uma série de trabalhos voltados para essa área. Alguns publicados e outros, na verdade, divulgados. Então, nós temos, por exemplo, o uso da microfluídica em papel para mostrar que é possível fazer uma titulação, ácido base, uma titulação redox. Estamos trabalhando agora na complexação e também na precipitação. Já temos resultados, assim, bem... não são preliminares, são resultados bem já concretos, do uso dessas plataformas nos laboratórios de ensino. E em todos os semestres que a gente aplicou isso nos laboratórios, foram as aulas onde os alunos mais gostaram. Porque sai do convencional, então, por exemplo, uma titulação convencional, eles vão gastar 50 ml, entre 20 e 50 ml por titulação, vai gerar uma quantidade de resíduo considerável. Nós fizemos uma comparação, né? Com 2 microlitros de solução é possível fazer uma titulação no papel. Então, a diferença é enorme. E ao invés de gerar 10 litros de resíduo por aula, você gera ali 5 ml no máximo, e está num pedaço de papel. Então, foi muito interessante, tem sido muito interessante. E também, assim, a gente tem, sim, feito projetos de extensão. Nós organizamos um congresso ano passado, que foi o Encontro Nacional de Química Analítica, o ENCA, e nós tivemos uma atividade, que foi o ENCA nas escolas, e dentro do ENCA nas escolas nós mostramos um pouco da microfluídica em papel e várias aplicações de papel. Inclusive algumas delas usando câmera de celular para pegar aquela imagem e fazer uma correlação. Foi simplesmente um sucesso. Das escolas de ensino médio da cidade de Caldas Novas, onde foi realizado o congresso, nós tivemos ali a participação de algo em torno de 500 estudantes. No dia C da ciência, no ano passado, foi a mesma coisa. Então, nós fomos para algumas escolas, nós conseguimos alcançar aí 300, 400 estudantes, mostrando tanto a parte teórica quanto a parte de aplicação. Então, tem sido assim, uma vertente super importante do nosso grupo. Perfeito. Tem mais uma questão aqui
Eu vou ler lá do Facebook. O Eduardo Rossini é da USP, desculpa, deixa eu ver de onde ele é. Ele é do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Ele está parabenizando você pelo webinar. E em relação ao papel com detecção por espectrometria de massa, quais são as vantagens da integração dessa técnica e impressão 3D? Bom, primeiro um abraço para o Eduardo. Também sou fã do trabalho que ele vem desenvolvendo lá na Unesp. Quando a gente utiliza, na verdade, o papel, acoplado com a espectrometria de massas, nós temos um fator limitante, na verdade, que é o tempo do spray. Então, o spray, ele na verdade, ele é estável enquanto você tem solução no papel. Como a gente coloca algumas poucas gotas de um solvente ou de uma amostra, isso dura alguns poucos segundos ou alguns poucos minutos. Então, coloca, aplica o potencial, gera o spray e já parou. Quando a gente integra, por exemplo, com um sistema como os canais impressos na 3D, a gente consegue ter uma alimentação um pouco mais contínua da solução de interesse ou até mesmo do solvente que vai passar pelo papel. Então, você tem estabilidade, você consegue garantir que você vai conseguir monitorar uma eventual reação química por um tempo um pouco maior. Então, essa foi a estratégia que a gente utilizou. Sem falar que a gente pode fazer alguma integração ainda de algumas outras etapas analíticas diretamente no dispositivo, como uma eventual separação analítica, como eletroforética ou mesmo cromatográfica, antes de fazer a geração com spray. Então, você ganha, na verdade, em versatilidade. Então, e aqui a Ana está dizendo que a maior vantagem na utilização da microfluídica com o Minilab é a questão ambiental e redução de resíduos. A geração ambiental? Está dizendo que é a questão ambiental e na redução de resíduos. Sim, o ganho, na verdade, é enorme, porque numa técnica convencional hoje, você acaba gerando vários mililitros ou vários litros de resíduo, na verdade, em um dia inteiro de trabalho. Quando eu estava no doutorado no exterior, teve um dia que estava tudo funcionando perfeitamente, né? Então, eu me programei para fazer um teste, na verdade, como se fosse um teste ambiental. Eu preparei 1 ml de solução apenas, e eu consegui utilizar praticamente o dia inteiro. Eu só fui embora a hora que essa solução acabou. Então, durante 8 horas de trabalho seguidas, eu gastei 1 ml de solução apenas. Então, 1 ml perto de 1 litro, só aí você já tem um ganho aí praticamente de 1000 vezes. E, sem dúvida alguma, esse resíduo teria que passar por um processo de tratamento, e fazendo isso, na verdade, você reduz os custos e contribui com a química verde. Mas aí você também estava mencionando, pulando de um assunto totalmente para o outro, né? Além da questão material, claro, tudo isso meio... Até por algumas amostras que a gente nem tem abundância, né, Wendel? Não tem muito jeito. Sim, então esse é um outro ponto, né? Então, dependendo do que você vai trabalhar, às vezes você precisa de volumes grandes para se fazer uma análise. Uhum. Microfluídica, apenas uma gota de solução, às vezes, pode ser suficiente para você fazer uma análise química com a mesma qualidade de uma análise convencional. Em microescala, né, do que uma análise convencional. Mas a minha dúvida também é o seguinte, eu vi vários trabalhos seus aí, né, com a questão da falsificação do uísque, a questão das drogas que se usam, Boa Noite Cinderela. Então, isso já está disponível nas melhores perícias do país? Aí já é uma outra questão que não depende tanto da gente, né? Só para você ter uma ideia, a primeira patente que a gente depositou na época do meu doutorado foi concedida a carta patente agora, 10 anos depois. Uhum. Então, você enfrenta uma barreira, na verdade, burocrática, que complica. O que nós estamos fazendo agora, principalmente no último ano, em 2018, nós estabelecemos algumas colaborações direto com as empresas.
Nós estamos avançando em duas tecnologias, que eu não posso comentar quais são. Estamos avançados nas duas e quero ver se o resultado vai, assim, se o resultado entre sair da academia e ir para o mercado, a gente encurta isso daí. Então, entendi, porque, mas assim, independente disso, já se sabe que existe, tá aí, as pessoas têm conhecimento, então agora falta... Falta essa transferência. Ok, mas isso é muito complexo? Ele é complexo e a gente precisa encurtar, na verdade, essa distância. Então, acho que a Camila, né, que estava participando lá do Senai, do Paraná, isso. Pode ser, inclusive, uma ponte muito importante em uma das linhas que a gente está seguindo, que é tentar fazer uma validação antes de fazer a proposição para o mercado. Então, essa interface da universidade com outros centros que já têm experiência, ela é, sem dúvida, essencial e a gente precisa reduzir essa distância que existe naturalmente hoje, né? Bom, então te apresento a Ana Maria. Oi, Ana Maria, tudo bem? A moça dos cristais, né? Agora vocês vão poder conversar mais diretamente, assim, a gente aprende com vocês aí, né? E eu também abro o convite a todos que queiram fazer questão direto para o Wendel, por favor, fiquem à vontade. É só autorizar aqui que a gente faz isso e assim a gente se conhece. Aí você se apresenta, Ana, agora melhor, e eu deixo vocês à vontade e a gente fica aqui aprendendo, e mais perguntas vão surgir, com certeza. Obrigada, Juliana. Boa noite. Boa noite, Wendel. É um prazer ouvir falar sobre a microfluídica aqui com vocês. Eu estou muito interessada, porque eu não sou diretamente da área de microfluídica, mas eu estou namorando a microfluídica. E como eu sou crescedora de cristais, eu trabalho na Unifesp de São José dos Campos. É um local que naturalmente tem essa questão tecnológica no ar, né? A região é da área tecnológica, e a área de crescimento de cristais vem contribuir muito com a parte de desenvolvimento de novos materiais. Muda totalmente as propriedades, né? E tudo mais. Tem alguns grupos na Escola Politécnica da USP, eu acredito, e no IPENC também, começaram a fazer nanocristais com microfluídica. Por que isso? Né? Na verdade, a cinética de crescimento, quando faz o cristal volumétrico, é muito mais lenta, a gente está na questão lá de quase equilíbrio e tudo mais. Eu fiz no mestrado cristal volumétrico. Aí no doutorado, passei para o microfibras. E as microfibras, elas são bem menores, então ficou com a qualidade melhor, melhorou a qualidade do monocristal, tamanho reduzido e reduziu o dispositivo. E agora, eu vou diminuindo de tamanho e chegando aí para nanocristais. Hoje mesmo, meus alunos de biotecnologia, eu sou física, né? Mas meus alunos de biotecnologia, eles apresentaram um seminário sobre um camaleão que tem nanocristais na pele do camaleão. E tem vários laboratórios agora tentando imitar o camaleão para a parte de nanolasers e tudo mais. Bom, primeira questão. Eu quero crescer nanocristais de materiais óxidos. E a gente está tendo muita dificuldade na escolha do substrato. Para mim, eu ainda falo substrato, né? Você usa um outro nome na linguagem técnica, e eu preciso também já... É substrato também? Na escolha do melhor substrato. Se é vidro, papel, um filme. O meu aluno Ed, que também está acompanhando aqui, né, a nossa conferência, que fez a pergunta, ele está tentando, ele passou o sábado inteirinho tentando fazer um bom substrato para fazer esses microcristais. Fizeram um ensaio, mas o problema são os canais. Primeira pergunta, então, o melhor substrato para conseguir um bom canal com regularidade, com uma boa superfície. Para materiais óxidos, acho que não deve ser um grande problema, mas se você tem experiência nisso, você conhece, indicaria? Eu, assim, nunca trabalhei muito com substratos para essa finalidade. O que a gente vem tentando fazer aqui na parte de cristais é usar o campo elétrico e tentar formar cristais ordenados na superfície do papel.
A gente deu uma abordada para ver, na verdade, se a gente estava formando os cristais para primeira solução. Não estávamos, era um problema do campo elétrico envolvido, e agora a gente está tentando voltar. Então, uma colaboração, até tem uma aluna do professor Felipe Terra Martins, não sei se já ouviu o nome dele, que ele trabalha muito com essa parte de engenharia de cristais. Então, dentro dos microcanais, a gente ainda não fez. Uma coisa que a gente está tentando fazer com o pessoal lá da UFABC é tentar usar, acho que foi o Ed que perguntou da parte de electrospinning, né? Está tentando, se não me engano, acho que foi, está tentando usar electrospinning para tentar também criar umas pontes entre duas superfícies condutoras. E aí, tudo depende do canal, da uniformidade, e depende do que você precisa. Foi o Vasco que falou do electrospinning, então não foi o Ed, então esquece. Então, na verdade... Nucleação, né? Tem uma série de coisas para pensar. Então, já é uma área um pouquinho mais complicada para fazer esses laboratórios de bolso, né? Digamos. E da área de proteína? Não entendi? A área de fármaco. Fármaco talvez seja um pouco mais acessível ou não? Aproveitando o fármaco, eu vou aproveitar que tem alguém falando sobre isso também, desculpe interromper. A Eliana Martins Lima, professora da Federal de Goiânia também, está dizendo que está com muito orgulho de ver a pesquisa feita na universidade divulgada com essa competência, viu, Wendel? E está dizendo que ainda vai fazer dar certo a colaboração na obtenção de lipoplexos para drug delivery. Então, ela trabalha com nanotecnologia aplicada a medicamentos, ela está dizendo. Então, está no fármaco, está no medicamento, agora continua aí vocês dois. Obrigada, viu, Eliana? Obrigado, Eliana, pelo comentário. Na verdade, admiração é recíproca por tudo que o grupo da professora Eliana vem fazendo aqui em Goiás. E, na verdade, a parte de fármacos são alguns testes que a gente até está tentando fazer com a professora Eliana. Nós estamos com alguns empreendimentos, na verdade, instrumentais, para a gente entender melhor como romper algumas barreiras. Mas, por outro lado, a gente está avançando em algumas situações que hoje eu diria que talvez a gente está mais próximo de ter uma aplicação nesse sentido. A gente consegue criar, por exemplo, microgotículas, são algumas gotas dentro dos canais, e essas gotas a gente consegue colocar gotas de água, por exemplo, numa fase oleosa, ou gotas de óleo numa fase aquosa, e quando a gente consegue fazer isso, é possível colocar, por exemplo, fármacos, ou qualquer outra espécie biológica, incorporados dentro dessas gotas. Então, no nosso último trabalho agora, a gente conseguiu colocar bactérias dentro das microgotas, e nós conseguimos utilizar um sensor para monitorar e medir quantas gotas que a gente tem quantas células que a gente tem dentro de uma gota. Então, isso foi fantástico. O próximo passo agora é pegar essas gotas, na verdade, romper essa gota, de modo que a gente consiga liberar o material que está lá dentro. Então, se a gente conseguir fazer isso integrado dentro de um microcanal e tendo um sensor, a gente já consegue colocar o fármaco dentro, as biomoléculas, a gente já consegue fazer o transporte dessas gotas, a gente já consegue medir, e se entre a medida, antes da medida, a gente conseguir fazer um rompimento dessa estrutura, a gente consegue monitorar a liberação. E aí, contando com a expertise da professora Eliana, possivelmente a gente vai caminhar numa tendência para a gente avaliar toda a questão de liberação. Então, realmente, acho que é um caminho talvez mais próximo hoje da nossa realidade. Aí eu tenho uma dúvida aqui, porque eu ouvi, e a Karina também comentou, a Karina lá do Ceará, sobre a questão da microfluídica e o desenvolvimento de tecidos e órgãos em chips. Aí, como é que funciona isso? Assim, eu sei que isso está ainda, não sei se é um dos maiores desafios da microfluídica, mas eu aproveito para deixar essa pergunta também. O que você acha que hoje é o maior desafio dessa área, né? Deixa eu só voltar um pouco lá ainda na Ana Maria, no comentário dos cristais. Então, assim, a área dos fármacos, eu acho que talvez seja o caminho mais rápido para a gente atingir hoje, chegar perto da nossa realidade. Então, a gente está mais perto da nossa realidade de atingir o objetivo. Com relação aos cristais,
nós tentamos, na verdade eu cheguei a comprar até uma impressora especial para isso, tentar formar, na verdade, esses cristais direto na impressão numa plataforma, ou num substrato. O aluno que, na verdade, ia iniciar esse trabalho, ele até começou a fazer uns testes preliminares, mas ele acabou desistindo de fazer a pós-graduação. Então, talvez via impressão, você fazer uma deposição, eu vi que já tem uns trabalhos já relacionados. 3D? Direto 3D? Não, aquelas impressoras de tanque mesmo. Sim, sim. Tentar misturar e trabalhar aí na proporção para você formar isso. Talvez seja um caminho interessante a ser seguido. Então, até o Ed pensou nisso também. Ele pensou pegar uma impressora comum, colocar no lugar do toner os reagentes e tentar imprimir isso, né? O problema depois é direcionar esses cristais, mas daí vai solucionando um passo por vez, porque os cristais realmente são mais os monocristais, ainda mais quando você quer um mono, uma fase só. Tem cristal que é metastável, aí tem outras complicações, tem a QPC, e aí tem outras coisas assim para considerar, mas é um passo por vez. Mas a grande vantagem é que, como você falou, né, Wendel, com o chip pequenininho, você consegue ter com um microreator, um pouco material, em 15 minutos eu tenho um monocristal perfeito. Né? Em 15 minutos, coisa que eu demoraria dias para fazer. E aí pode estudar todas as propriedades de ação laser, dopagem, codopagem, material para drug delivery também, né? Que tem alguns sais que diluem, alguma coisa assim, né? Então, eu gostaria muito de fazer uma colaboração com você nesse sentido, de fazer uma colaboração da universidade com você, com a tua expertise, já com a parte de substrato e tudo, e eu com o aporte dos cristais mesmo, da parte de crescimento de cristais, volumétrico, micrométrico, talvez a gente conseguia fazer, pelo menos pegar um projeto com a parte de crescimento de cristais que voltou em voga, crescimento de cristais, tem muitas propriedades, por exemplo, de piezoelétricos, que são muito melhores nos cristais do que nas cerâmicas, e a gente consegue miniaturizar sistemas extremamente eficientes. É tecnologia, né? Sistema eficiente miniaturizado, né? Bem pequenininho. Então, vale a pena. Em fármacos, a maior contribuição que eu acho que dá para fazer também, em fármacos também que cristalizam em estruturas definidas, e que cada estrutura, por exemplo, tem a dissolução é diferente, o tempo de dissolução dentro do organismo é diferente numa estrutura cristalina do que numa outra. E essa é uma outra área muito boa para estudar, porque tem a questão de tempo de exposição, dosagem, redução do número de vezes que você toma medicamento, aproveitamento pelo corpo, né, o corpo em si, como que vai aproveitar e absorver esse fármaco. Então, acho que tem várias coisas que dá para fazer também com cristalização de fármacos, principalmente. Com certeza. E a gente está à disposição, assim, eu também não tenho muito conhecimento dessa parte de cristais, mas a proximidade dessa fronteira é o segredo para resolver esses problemas. Interdisciplinar. E a gente está à disposição. Tá certo, agradeço muito. Obrigada. Eu não vou tomar muito tempo para o pessoal poder fazer pergunta, e eu volto a conversar com você, então, por e-mail, e eu entro em contato com você com certeza. Tá, joia, eu fico aguardando o contato, Maria. Ana, obrigada, viu? Obrigada. Voltando no assunto dos órgãos on chip, na verdade, vamos dizer assim, é o que tem de mais quente no momento. Então, nós temos hoje no mundo como um todo, está caminhando, na verdade, para ter estudos em microfluídica, para estudar vários aspectos relacionados a praticamente todos os órgãos. Então, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos um grupo liderado pela professora Marise, Marise Valadares, vem fazendo um trabalho fantástico, substituindo animais, né? E tentando deixar, assim, excluindo os animais dos testes de laboratório. E o uso dos órgãos on chip pode caminhar para a mesma, na verdade, dar uma acelerada nesse sentido. Então, nós temos hoje dispositivos que já simulam, por exemplo, as veias, o pulmão, os rins, o fígado, e isso vai favorecer, na verdade, muita pesquisa científica no futuro, na verdade, muito breve.
Então, na verdade, por onde eu escolheria atuar se eu estivesse começando hoje, sem dúvida alguma. Todos os congressos hoje internacionais ligados à área já têm sessões específicas para atuar nessa vertente. Então, a gente fica impressionado com a velocidade que as coisas estão caminhando. Então, eu tenho certeza que muito em breve a gente vai conseguir fazer muita coisa simulando o organismo mesmo no dispositivo. E sobre o maior desafio da área? O maior desafio, na verdade, é tentar integrar, conhecer, dominar, na verdade, toda a questão do transporte, da solução, das múltiplas etapas, passando pelo processamento. Na verdade, coloquei o sangue, mas eu não posso usar o sangue. Então, eu tenho que... Esse é só um exemplo, lógico. Mas, por exemplo, às vezes no sangue tem um composto que eu preciso trabalhar com ele, mas ele não pode estar no sangue. Então, eu preciso fazer uma extração, às vezes eu preciso amplificar. Então, simplesmente a ideia de colocar a amostra de um lado, coletar a resposta do outro, de forma rápida, reprodutível, e que vai reduzir realmente custos e, na verdade, vai acelerar, na verdade, informações sobre o diagnóstico clínico de forma imediata, né? Que acho que esse é o grande benefício para a população. E também eu queria... Você falou bastante da impressão 3D durante o... assim, qual a relação da impressora 3D, assim, do desenvolvimento da tecnologia de impressão 3D com o desenvolvimento da área de microfluídica, assim? Como é que você vê essas relações? Na verdade, como a impressão 3D está no auge, vamos dizer assim, para a microfluídica, ela tem algumas vantagens que são interessantes. A gente trabalha, na verdade, a gente não precisa de reagentes para desenvolver o dispositivo. Então, basicamente, você desenha e manda imprimir, e você não tem etapas intermediárias. A impressora 3D já te entrega o dispositivo pronto. Isso é interessante. Você ganha tempo, praticamente não tem resíduos, e você consegue criar várias funcionalidades. Então, por exemplo, tem uma impressora que nós temos no laboratório, a gente está enganando a impressora. A gente para a impressora, troca o filamento, então troca o material, né? Então ele é polimérico, mas a gente consegue colocar um material condutor. Então a gente faz essa troca sem a impressora saber que a gente está fazendo isso, e a gente consegue ter integrado no final um dispositivo com sensor todo feito, na verdade, integralmente com impressora 3D. Então, por esses motivos, na verdade, a gente vem ganhando cara de protótipos. Ainda, assim, sem falar que com a impressora 3D você consegue muito facilmente criar sistemas de rosca, então você consegue criar sistemas integrados, você consegue construir eles separadamente e colocá-los juntos. Teve um sensor que a gente colocou agora no protetor bucal, eu comentei muito rapidamente, mas nós criamos duas peças onde elas se encaixam. E entre o encaixe, a gente colocou um dispositivo microfluídico fabricado em papel. Ele está aí? Aquele dia, ele está aí? Não, ele não está. Mas eu não lembro se eu tenho... Acho que eu tenho a foto aqui. Tem aquela imagem do seu artigo, talvez fique mais claro. Será que você consegue achar ele aí? Ele aqui. Então, dentro desse procedimento, a impressora 3D ela ganha um pouco devido à sua versatilidade, né? Uhum. Deixa eu mostrar aqui o protetor. Posso compartilhar a tela? Claro, por favor. Então, na verdade, esse aqui é um trabalho de um aluno de iniciação científica que acabou de ser aceito na Analytical and Bioanalytical Chemistry. Isso aqui são duas peças 3D, são imagens, né? Onde o azul aqui sai embaixo do relevo, dá para ver que ele está na parte intermediária. Então, a peça 3D com um canal no formato de Y. Essa outra parte, o rosa que ele está em alto relevo, na verdade é só para encaixar uma parte na outra. Então, quando a gente encaixa uma parte na outra, essa é a parte 3D. Deixa eu ver se eu tenho algumas outras fotos aqui. Aqui é só o dispositivo no formato de Y, que ele vai ser colocado no meio das duas peças 3D. E quando a gente coloca no protetor bucal, a ponta do papel fica na extremidade e a saliva, na verdade, ela é absorvida
pelo papel, e quando ela absorve, na verdade, ela migra e você consegue avaliar. No caso, no nosso exemplo, foi os níveis de glicose diretamente na saliva. Então, a intensidade de cor a gente utilizou, tem outra imagem aqui. Aqui dá para ver nitidamente. Foi glicose e nitrito, né, na verdade, só que na saliva nós mostramos só, no protetor bucal foi só a glicose, mas dá para ver que quanto maior a concentração, vai aumentando a intensidade. Então, isso para glicose e também para nitrito. Então, foi um trabalho formidável, um projeto de iniciação científica, que nem acabou ainda, começou em julho do ano passado, já está publicado e o aluno ainda tem mais 2 meses ainda para continuar. Então, a gente vai expandir o conhecimento desse aluno agora para tentar buscar outros marcadores diretamente nesse fluido. A ideia do marcador do protetor foi dele? Era uma curiosidade? Da onde surgiu esse projeto, Wendel? Como é que foi a história dele? Aqui... Já que é um estudante de iniciação científica e a gente tem, assim, hoje em dia, ainda mais, né? A gente tem agora, inclusive, o Decola Beta, não sei se vocês conhecem a iniciativa do Decola Beta, para professores, onde eles vão ter imersões de 2 dias, né? Exatamente para... incentivar esses professores na orientação de projetos de iniciação científica já na educação básica, né? Então, assim, eu não sei qual é o histórico do seu estudante de iniciação científica, né? Mas, assim, como é que você imagina que ele chegou para você, né? E porque não é... Ultimamente está ficando mais comum, mas não uma coisa tão completa e tão rápida, né? Então, como é que você vê essa preparação desses estudantes... e como eles estão chegando na universidade, como é que nasceu esse projeto tão legal, assim, de um estudante de iniciação científica? É sempre um prazer falar desse projeto, porque realmente chama muita atenção, né? Então, assim como tem alguns outros também que devem dar resultados tão bons em breve. Mas esse aluno em particular, o Lucas, ele é um aluno que ele está na metade do curso de Química, e ele me procurou no ano passado, querendo trabalhar no grupo. E ele já deu para ver que a postura dele era diferenciada e ele estava interessado em trabalhar com algo que fosse diferente. E aí, conversa vai, conversa vem, um dia, antes de iniciar, ele falou, será que não dá para a gente criar um sensor diretamente no protetor bucal? E eu já tinha visto alguns trabalhos usando o protetor bucal para algumas finalidades de aplicações de diagnóstico, onde colocaram, por exemplo, um sistema eletrônico no protetor para fazer o monitoramento dos níveis de ácido úrico. Né? E naquela época, quando ele me procurou, a gente estava com outro projeto em andamento, que os mais novos resultados chegaram no final de semana passada e dessa semana, que é colocar esses sensores que a gente trabalha diretamente na pele. Então, a gente estava com alguns testes colocando um sensor na lágrima, mas não sem muito sucesso. Diretamente um sensor perto do olho para coletar. Depois no suor. Mas agora a gente viu uma aplicação que foi tentar trabalhar no caso dele específico, tentar criar um sistema microfluídico para funcionar como um sensor vestível. E a ideia foi usar o sensor vestível, protetor bucal, e aí veio a impressora 3D. Então, ele trabalhou juntamente com 2 alunos de pós-graduação, um aluno de mestrado e um aluno de doutorado, e aí essa integração deles permitiu que aquela expertise da 3D com a parte do software, a gente conseguiu integrar, e aí uma aluna que trabalha no mestrado, a gente conseguiu incorporar um sensor voltado para monitorar, por exemplo, da glicose na saliva, só com o protetor bucal. Então, por imagem, você consegue ver rapidamente se está alto ou está baixo o nível de glicose. Aquele protótipo que você mostrou, todo coloridinho, lembra? Acho que é o da glicose, né? Deixa eu ver, acho que é esse daqui que eu mostrei na mão. Isso, esse dispositivo aí tem o que de comum com esse que você acabou de mostrar, por exemplo, no protetor? O que dele tem parecido? O que tem... É o mesmo sistema? Assim, a mesma... Aqui, na verdade, é diferente. Deixa eu ver se na câmera aqui. Isso, dá para ver.
Então, na verdade, aqui tem, se vocês olharem, tem 6 partes, 2, 4, 6, tem 7 partes, 7 bolinhas aí nas extremidades. Uhum. Então, seria pegar aquela questão da glicose no protetor bucal e multiplicar por 7. A gente consegue fazer 7 testes simultâneos. Então, Certo. cada cor aqui é um ensaio diferente. Ah, perfeito, entendi. A cor é um ensaio diferente. Então, por exemplo, onde está amarelo e azul, é um ensaio para proteínas. Onde Uhum. o rosinha do lado dele, bom, deve ser um ensaio para nitrito. Uhum. Aí deve ter ureia, deve ter corpos cetônicos, bilirrubina, pH. Aí, glicose e ácido úrico. Certo. É um projeto de mestrado que está encerrando agora. E é um projeto que a gente está usando esse protótipo para fazer diagnóstico salivar e tentar correlacionar a presença e os níveis de concentração desses analíticos com duas doenças periodontais, juntamente com a glicose e sistema de correlação. Essa questão, a gente até trouxe já uma pesquisadora que trabalha com essa questão do diagnóstico na saliva, aí já é diagnóstico, né, uma outra, esse não é diagnóstico exatamente, né, mas ela da importância de se trabalhar com a questão da saliva, né, de como esse fluido é importante, né, então na detecção desse vestível, eu achei incrível essa história do vestível, porque o monitoramento é constante durante um processo, né? Então, quanto tempo, mais ou menos? Existe sei lá, uma saturação? Como é que funciona? O protetor está ali, né? E quanto tempo pode ficar? Existe esse tipo de indicação ou saturação do equipamento? Equipamento? Nem sei se pode chamar de equipamento. Não tem equipamento. Na verdade, assim, não tem nenhuma saturação. Aham. Pode acontecer, às vezes, você, a partir de um determinado tempo, pode não ocorrer mais nenhuma mudança na coloração. Certo. No nosso teste, o tempo ótimo foi 40 segundos. Perfeito, perfeito. Rapidamente tira, já tem essa informação. Então, mas aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nesses todos os protótipos, né, a quantidade de material que você coloca, assim, a quantidade de fluido e também de tudo que você trabalha, isso tudo tem uma dosagem certa, é a mesma coisa como ensaio enzimático? Funcionaria como ensaios enzimáticos? Para a mesma finalidade, né? Então, alguns ensaios são ensaios enzimáticos, sim. Então, glicose, por exemplo, é um ensaio enzimático. Perfeito, entendi. E, assim, a gente falou de impressão 3D, mas menos de nanotecnologia, por exemplo, né? E assim, a associação, para mim, de nanotecnologia com microfluídica sei lá, parece ser uma associação meio óbvia, né? Como é que é essa relação, assim como a impressão 3D, da nanotecnologia com a microfluídica? Assim, o quanto também o desenvolvimento da área de nanotecnologia contribui no desenvolvimento da microfluídica? Na verdade, tem um bom interfaceamento e dependendo do grau de acoplamento, vamos dizer assim, você pode sair da microfluídica e até para a nanofluídica. Então, depende como você faz isso. Então, todos os procedimentos utilizados na escala nano, você pode incorporar nessas plataformas microfluídicas em multicamadas, por exemplo. E aí dá para a gente fazer essa incorporação para fazer principalmente a deposição de camadas extremamente finas, controladas, com química bem organizada, para fazer você ter um arranjo ali todo molecular bem conhecido, né? Então você pode trabalhar. Por outro lado, dá para incorporar também nanomateriais. Então eu mencionei alguns deles que a gente vem trabalhando e você enriquece, na verdade, quando você faz todo o acoplamento com uma aplicação microfluídica. Mesmo não trabalhando em escala nano, você apenas utiliza nanomateriais. Perfeito. Então, enriquecimento de informações é extremamente... Mas existe nanofluídica, então? Existe nanofluídica. Entendi. Perfeito.
No Brasil já tiveram alguns pesquisadores começando, eu não sei se hoje tem alguém fazendo, mas alguns pesquisadores já tentaram iniciar. Mês que vem a gente vai ter o Luciano falando de nanotecnologia, que a gente pergunta da nanofluídica. A gente foi na microfluídica primeiro para chegar na nanotecnologia. Mas, assim, dentro da área de microfluídica, como você parece que é uma área que requer bastante colaboração, ou que as pessoas buscam bastante colaboração, né? São muitos pesquisadores no Brasil na área. Como é que está essa questão? Porque eu agradeço terem indicado você. Quem me indicou você foi o Douglas Galante. Um beijo, Douglas, para você. Então, assim, um pesquisador da astrobiologia me indicando alguém da microfluídica, né? Então, assim, como é que funciona essa coisa da astrobiologia com a microfluídica e também como é que é o desenvolvimento da área de microfluídica no país para essas colaborações e quem tiver interessado em colaborar, como é que funciona colaborar com o Wendel, por exemplo, né? Como é que seria isso? Caso alguém esteja assistindo a gente agora ou mais tarde, e assim como a Ana e como o Vasco quiserem estreitar laços de colaboração com você. Bom, primeiro agradeço a indicação do Douglas. Ele é de onde? O Douglas? O Douglas é do CNPEM. CNPEM? Isso. Não sei se eu conheço pessoalmente, mas conheço muita gente lá do CNPEM, então muito obrigado pela indicação. Uhum. Funciona assim, eu vou contar desde o início, que eu fui um dos primeiros a trabalhar nessa área no país, né? Então, em 2002, quando eu comecei o mestrado, já tinha um grupo em São Paulo, um grupo do professor Claudemir Lúcio do Lago, onde ele tinha um mestrando iniciando também na área de microfluídica, hoje o professor Heron, na Unifesp, e também hoje o professor José Alberto Fracassi da Silva, da Unicamp. Então, isso dentro da química. Na física, alguns pesquisadores, principalmente o professor Isaac, o professor Luiz Otávio, aí o professor Ivo, foram alguns dos principais pioneiros a tentar trazer essa linha de pesquisa para o Brasil, no começo dos anos 2000. E aí, quando eu comecei, era um sofrimento, porque para qualquer problema que a gente tinha, mesmo hoje, os alunos é simples, você passa uma solução ali dentro, a solução tem que passar. Uhum. 20 anos atrás, quase, né? A solução, eu achava que a solução estava passando e, na verdade, não estava passando coisa nenhuma. Então, você tinha N obstáculos, só que naquela época a gente não tinha massa crítica para entender o que realmente estava acontecendo. Então, em 2003, foi a primeira tentativa de se criar um workshop sobre microfluídica. Isso aconteceu numa das reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Química. Foi interessante, mas a coisa foi começar a caminhar mesmo já no final dos anos 2000, com a criação de um verdadeiro workshop agora em microfluídica. Então, nós estamos, já desde o último ano, com mais de 200 participantes. E no último ano já aconteceu uma interação Brasil e Argentina dentro desse workshop. E esse ano vai ter a segunda edição. Então, é o principal fórum hoje no Brasil que você consegue ver o real status da microfluídica no país. E é um ponto onde você busca colaborações realmente para tentar resolver problemas específicos, né? Então, já fica o alerta. Esse ano vai ser na Argentina, vai ser no mês Como chama de novo? Fala para mim, para eu botar lá no Facebook. É o workshop de microfluídica. Eu posso te passar o link depois? Ok, perfeito. Faço. Digitar workshop microfluídica CNPEM e vai aparecer. Perfeito. Sequência. Então, sempre era no CNPEM, e aí, desde os últimos 2 anos, ele passou a ser itinerante. Então, já foi realizado em São Paulo, ele já foi realizado no Rio, e esse ano vai ser na Argentina. Então, na verdade, assim, hoje, né, já tem microfluídica espalhado já praticamente em todas as regiões do Brasil. Tem pessoas já no Sul trabalhando nessa área, São Paulo, que é um grande centro, no Rio tem bastante gente trabalhando, Espírito Santo tem pessoal começando, em Alagoas a gente trabalhando, Mato Grosso a gente trabalhando, Brasília, né? Em algumas regiões também, em Salvador a gente trabalhando.
Então, já se tornou, na verdade, público já todo o conhecimento da área. É lógico que tem alguns centros que são mais desenvolvidos, tem melhor infraestrutura, você consegue fazer algo um pouco mais conceituado, algo um pouco mais, vamos dizer assim, instrumentado em termos de plataforma, né? E, felizmente, acho que a comunidade, ainda a comunidade que interage bastante, e sempre, eu estou aqui, estou com um problema, posso ir para Goiânia? Então, já recebemos aqui estudantes de vários lugares, mas em São Paulo, em São Carlos, em São Paulo, na capital, em Campinas, em Piracicaba, em Rio Claro, em Araraquara, o próprio Eduardo estava lá agora há pouco, tem grupos fazendo, na verdade, a diferença em determinadas áreas. Uhum. Então, é possível interagir, independente de onde estiver, com grupos próximos ou grupos distantes, e isso não é problema nenhum. Aqui, o nosso grupo é um grupo aberto, a gente tem colaboradores praticamente no Brasil todo, então a gente tem trabalhado em situações diferenciadas, vamos dizer assim, bem diversas, com diferentes grupos de pesquisa. Então, a gente vem tentando interagir o máximo que a gente conseguir. E como é que é, não sei se você é o primeiro da área de microfluídica a ser filiado da Academia Brasileira de Ciências, mas qual é, de fato, essa missão de ser afiliado da Academia Brasileira de Ciências? É uma responsabilidade enorme, né? Então, tem um outro pesquisador que também é membro da ABC, que é o professor Tiago Paixão, da USP, do Instituto de Química da USP Capital. Ele trabalha muito também com sensores, ele é um dos principais experts em sensores vestíveis, vem trabalhando com tecnologias em papel, um pouco de microfluídica, e a gente interage, inclusive, bastante. É uma responsabilidade enorme, né? Representar a comunidade, principalmente hoje nessa situação que o país se encontra. Então, foi uma tremenda honra a indicação e a eleição que aconteceu no ano passado. E uma responsabilidade porque você acaba se tornando, vamos dizer assim, um grande responsável por fazer a sua parte e tentar contribuir para um futuro melhor do que o que a gente encontra hoje. Você está fazendo bastante coisa para o futuro aí, né, Wendel? Não parou um segundo, né? Não tem como parar, né? A gente acaba envolvendo, isso sem falar de outras possibilidades que a gente vem fazendo, tem muitas outras coisas super legais que estão por vir. E com esse presente tão diferente que a gente está vivendo aí, como é que a gente estimula os jovens? Pergunta do milênio, mas ok, vou te colocar nessa situação porque eu acho que todos nós estamos nos perguntando isso, né? Cada um de nós se mantém motivado por algo, já estamos aqui, somos cientistas, né? Gostamos de ciência, a paixão nos move, e, enfim, a gente já está contaminado com a paixão pela ciência, mas como é que a gente motiva jovens num país em que se fala de terra plana, antivacinas e homeopatas e afins? Como é que a gente encanta de novo nossas crianças e jovens, ou como a gente pode contribuir para engajar crianças e jovens a terem de novo esse olhar para a ciência que a gente tem? Essa é uma missão difícil, uma grande responsabilidade nossa. Na verdade, a gente tento sempre dizer para eles, para todos os alunos, sobre a importância, na verdade, da contribuição de cada um deles para a construção do conhecimento, né? Então, todos os alunos hoje, dentro do nosso grupo, na verdade, eles sabem do papel de cada um deles, sabem o quanto que eles são importantes. Só que a aflição hoje, pela atual circunstância, é um ponto onde a gente tem que dosar, tem que até fazer um pouco mais, trabalhar um pouco com psicologia, porque o desânimo, na verdade, só está aumentando por parte dos alunos, né? Então, a incerteza por concursos, bolsas, até mesmo bolsas agora, com essa
possibilidade real aí de cortes, é algo que pode sim afastar os alunos na eventual pós-graduação. Então, desde a graduação, a gente tenta incentivá-los a fazer parte dessa construção científica, mas agora o caminho está se tornando um pouco mais difícil, né? Mas a gente vai continuar lutando. Mas nesse novo momento também que o empreendedorismo, que essa palavra também já está, né? Ok, mas nessa questão da aplicabilidade e de resoluções de problemas, né? Nesse novo mantra social, como é que poderia ser essa... Você falou aí de patentes, você falou aí de vários protótipos, inúmeros produtos, inclusive, né? Que são validados pela ciência. E, assim, acredito que isso agrega um valor imenso a cada uma das coisas que que seu grupo elaborou, né? Então, você acha que a gente tem como, de verdade, tentar minimizar um pouco essa resistência em relação a validar coisas como as que você fez com a ciência e dessa forma, pelo menos começar a conquistar esses jovens que têm tanta essa ânsia por empreender? É um dos caminhos que eu realmente acredito que vai começar a aumentar agora. Eu não tenho formação empreendedora, vamos dizer assim, mas a gente atua numa interface que a gente pode associar assim, a inovação ao mercado. Por coincidência, tem uma aluna que ela está terminando o mestrado e ela falou, eu não sei se eu quero ir para a academia. E ela tem interesse, sim, em tentar virar uma empresária. Então, ela está envolvida em vários dos exemplos que eu mostrei e ela está levando a sério a ideia de tentar colocar o lado empreendedor em prática. Então, com certeza, pode ser uma inspiração para atrair mais membros e criar startups dentro da universidade e usufruir agora do parque tecnológico que a nossa universidade está incentivando. Então, é um caminho que realmente eu acho que vai começar a ser mais explorado agora nessa situação atual. A Karina está falando aqui que o trabalho de extensão que você está fazendo e comentou seria um ótimo caminho para estimular. Ela e o Vasco ficaram conversando aqui sobre organ-ownership, né? Acho que a curiosidade, se você tiver uma indicação de alguém para conversar com a gente sobre organ-ownership, a gente agradece, então, porque eu acho que esse tema é um outro tema, é um outro webinário, né? Eu gostaria, se ninguém tem mais perguntas, a gente já está aqui com você há um tempo, desculpe se alongou um pouco, mas é que realmente são muitas coisas interessantes, e assim, a história de cada uma delas, né, por trás de cada uma delas, o número de pessoas envolvidas, as dificuldades que você fala, parece assim, olha, hoje eu cheguei no laboratório, a gente vai imprimir um negocinho para o protetor bucal, e a gente vai imprimir um protótipo, parece que é tipo fazer arroz e feijão, né, quem faz arroz e feijão, arroz e feijão, assim, eu entendo o que tem por trás, eu acho que cada um daqui entende o que tem por trás de tudo isso que você está contando para a gente. Tem quantos anos que você está aí na Federal de Goiás? Vou completar daqui uma semana, vou completar 10 anos. Então, parece que é rápido, mas é um trabalho de formiguinha, né, Wendel? Com certeza. Mas, assim, sou feliz por ter estimulado alguns alunos a vir trabalhar com a gente. E esses alunos, eu reconheço que eu trabalho muito, mas eu tenho um grupo que trabalha mais do que eu. E em muitos dos processos eu sou a etapa lenta. Né? Então, assim, é isso que faz toda a diferença. Muitos alunos hoje terminam a pós-graduação com vários destaques, terminam os projetos de iniciação científica sendo premiados, reconhecidos institucionalmente, indicados para prêmios nacionais. Eu tive um aluno, se não me engano, em 2011,
Ele veio do interior de Goiás, veio de Iporá, foi para um congresso, o trabalho dele foi selecionado para apresentação oral, ele tinha muita resistência em fazer a apresentação oral, tinha dificuldade para falar, mas nós trabalhamos, ele treinou e foi escolhido como um dos principais, um dos melhores trabalhos, e dentre os melhores ele ainda ganhou uma viagem internacional. Então, literalmente, de Iporá para o mundo, né? E isso que legal isso. Acaba motivando os demais alunos. Então, todos eles sabem da importância, como eu disse, e eles todos estão engajados para contribuir para um futuro melhor. Uhum. E a gente só tem a agradecer, porque imagino que o papel do orientador, né, a gente ouve tantas histórias de orientadores na academia, né, eu acho que cada vez mais no passado as coisas mudaram e a gestão dentro dos laboratórios, eu imagino que também tenho percebido uma evolução grande também de orientadores que são inspirações, né, porque obviamente a sua conduta no laboratório faz com que eles também se motivem e se inspirem, né? Imagina, você respira o laboratório, né? Então... A partir do momento, acho que o aluno entende que o que ele está fazendo é importante, e ele sabe realmente que é preciso dar continuidade, acho que as coisas ficam fáceis. E até às vezes quando você cobra, né? Eu não sou muito de cobrar o horário deles, com nenhum deles, mas todos sabem do compromisso em fazer aquele projeto andar, independente do tempo de dedicação. Tudo caminha com uma fluidez muito mais rápida. E hoje, na verdade, estou começando a passar agora por um processo que os meus primeiros alunos formados, né, estão começando a já ganhar mercado. Então, já tenho 3, 4 alunos já empregados, tem um ex-aluno agora, que vai ser o primeiro que foi aprovado no concurso público, em uma outra instituição federal, e agora vai começar a demonstrar, na verdade, tudo aquilo que ele absorveu aqui dentro. E é esse o nosso papel. Aqui está todo mundo agradecendo. O Lucas, do Protetor Bucal, qual que é o sobrenome dele? Castro. Então ele está aqui assistindo a gente, nem para dar um oi para a gente conhecer esse incrível, hein? Tá aqui escondido. Ô, Lucas, aparece aí para dar um oi para a gente conhecer. Tão legal o seu trabalho, não quer dar um oi para a gente? Que isso, tá escondido, nem sabia que ele estava aí, ninguém contou. Eu vou tentar, né? Topa, Lucas, porque você sabe que quando liga a câmera, liga tudo, vai que, né, Lucas? Pode? Vou esperar ele dizer sim, não, hein? Vou promover, rezar, para tá tudo bem lá com ele. Então, na verdade, eu acho que... Lucas, tem que me dar um oi aqui, me apresentar, falar desse trabalho incrível, falou de você, você tá aí, nem te contou nada pra gente. Tudo bem, Lucas? Prazer te conhecer, viu? Prazer, tudo meu. E aí, curtiu muito fazer a história do Protetor Bucal? Com certeza. Sobre a orientação do professor Wendel, foi realmente muito, muito bom o meu conhecimento, foi magnífico, foi um ano muito intenso, mas deu bons frutos, né, Wendel? Foi intenso, Ele contando, pareceu que foi vocês tomando café, tranquilo. O problema é que depois foi intenso. Mas assim, você achou, assim, o que você considerou dentro da... é pena que agora, eu não sei o que aconteceu aqui, mas o Facebook parou de transmitir. Daqui a pouco volta. E eu queria entender de você, qual foi o maior desafio quando você teve a ideia, quando você viu a ideia no ar, agora vai rolar isso. O que você pensou, assim? Qual foi o seu maior desafio na hora que a ideia estava ali? Olha, o primeiro desafio, acho que o estudante da graduação o primeiro problema, assim, vamos dizer, é a graduação, né? A gente tem uma carga horária muito extensa, então conciliar essa parte da iniciação científica com as aulas é um pouco complicado. Mas até que eu acho que eu consegui sair bem e foi um desafio muito grande, acrescentou aprendi muitas coisas nesse intervalo de tempo aí e vamos correr mais aí para aprender mais ainda, aproveitar essa chance. Quer dizer que agora você só pensa no próximo, é isso?
Ah, com certeza. E qual é o próximo? Conta aí para mim. Quando vem o primeiro, quer mais. Qual é o próximo? Depois que morde, viu, Wendel? Mordeu, mordeu. Mas e agora? Qual a sua meta? Olha, a gente está com um outro projeto aí também. Acabei mudando um pouco da colorimetria, né, que é o método que a gente estava usando, mas ainda vou continuar com a microfluídica, porém na parte de eletroquímica. Esse é o próximo desafio nosso aí para diagnósticos clínicos também. Então, eu agradeço por você ter colaborado nesse trabalho, que eu achei incrível. Espero que seja bem utilizado, porque parece muito legal o vestível. E depois você volta e conta para a gente aqui no webinário qual foi o seu próximo passo. Combinado? Combinado, certinho. Então tá bom. Então, Lucas, muito obrigado. Wendel, eu agradeço demais, um prazer. A todos vocês que participaram, colaboraram, foram muitas perguntas. A ideia é essa, esse espaço é para isso, para a gente conversar. Eu falo antes, né, Wendel? Olha, a gente conversa bastante, tudo bem? Tem muita pergunta, tudo bem? Então, assim, essa é a nossa intenção, ter um espaço em que todos nós possamos conversar de uma forma mais solta e que a gente possa potencializar essas conexões e, assim, contribuir de alguma forma com cada um que participe e com os pesquisadores também que vêm conversar com a gente, porque a gente aprende bastante com eles e a gente espera contribuir para vocês de alguma forma, Wendel. Lucas, um beijão, muito obrigada. Eu vou te colocar aqui de novo na audiência para a gente ouvir o tchau do Wendel, tá bom? Ok, tá bom, obrigado. Obrigada, Lucas, um prazer. Juliana, eu que agradeço a oportunidade, acho que até peço desculpas pela agenda, sempre bastante tumultuada, mas a gente conseguiu achar essa data. E para mim é um grande prazer compartilhar um pouco dessa experiência, principalmente em fazer os mais jovens, em qualquer situação de indecisão, tomar uma decisão e acreditar nela e seguir em frente, né? Não vou mentir que no começo deu vontade de desistir várias vezes, mas a perseverança acho que é mais importante do que tudo. E prova disso é que está dando tudo certo. E para os alunos, né, o Lucas, tem um abraço para o Lucas aí, ele estava aqui até agora há pouco, ele saiu um pouquinho do seminário, continuar mantendo o mesmo ritmo, sem olhar para trás e tentar buscar voos cada vez maiores. E eu tenho certeza que todos os alunos que passam pelo grupo têm potencial de fazer tanto quanto a gente já fez aqui, ou até coisas mais impactantes daqui para frente, né? Então, é o nosso papel estimulá-los e mostrar o caminho correto. E assim, eu acho que nessa semana e na próxima, a gente vai compartilhar como é que está o teu laboratório lá na rede. Assim, é muito importante que bons exemplos sejam divulgados, com certeza. E, às vezes, até é bom divulgar alguns maus exemplos por aí, para a gente saber o que a gente não quer também, né? Então, às vezes, aparecem umas coisas que a gente fala, não, essa aqui precisa ir para frente para as pessoas acordarem, isso não. Então, eu agradeço, eu sei que a sua agenda é complexa, eu sei que não foi fácil encontrar um horário, mas eu agradeço por você ter se disponibilizado para conversar com a gente, tá? Espero te encontrar em breve aí com mais novidades, a gente quer continuar acompanhando você, tá bem? Obrigado e estou à disposição aí para quem quiser precisar tirar qualquer dúvida e até fornecer qualquer indicação, ou até mesmo abrir colaborações, a gente está aqui à disposição. Então, gente, pessoal do Facebook, até a próxima. A gente volta na semana que vem com a Mônica. Ela vai falar da plataforma Zebrafish, de todo o caminho dela da praia ao laboratório. É uma outra trajetória linda, com um modelo experimental que a gente tem visto só crescendo por aí, os peixes, né? Então, eu conto com vocês, a galera do Zebrafish, Karina, que me indicou a Mônica. Aqui a gente funciona assim, né? É uma rede. Então, se vocês conhecerem pessoas que vocês achem que queiram conversar, assim como a gente quis conversar com o Wendel, fiquem à vontade. Tchau, Facebook!